Sejam bem-vindos ao meu mais novo modelo aqui de blog, que eu vou chamar de Meu Cantinho da Saúde. Meu nome é César Buchala, eu sou médico, especialista em clínica médica, sou gestor em saúde, intensivista, também sou consultor de gestão e esse blog aqui é uma novidade que eu quero começar a implantar dentro do meu canal do YouTube e quem sabe em breve virar um videocast ou até um podcast para a gente poder conversar um pouquinho sobre saúde em todos os âmbitos, no âmbito profissional médico, no âmbito assistencial em geral, no âmbito do olhar do paciente, para produzir conteúdo para vocês com um pouquinho mais de tempo do que a gente tem lá no Instagram e para que a gente possa bater papo aqui e conversar um pouquinho sobre saúde em geral. Eu tenho muita dificuldade de falar pouco, então lá no Instagram vocês vão ver que os nossos vídeos são um pouquinho mais curtos por conta do Reels, mas também tem alguns vídeos ali maiores de lives ou outros vídeos que eu posto. Então já aproveita, me segue lá no Instagram, @Dr. César Buchala, e também aproveita e se inscreve no meu canal aqui do YouTube. Você vai ver o link na descrição. E vamos falar hoje aí nessa edição inaugural do nosso blog, futuramente quem sabe um videocast aí, sobre a profissão médica e os desafios, principalmente no cenário financeiro. Eu tenho bastante incômodo quando eu vejo alguma pessoa que se recusa ou reclama do valor de uma consulta médica particular ou de um procedimento em saúde com intuito curativo ou terapêutico, né? A gente sabe que muitas coisas não são curativas, mas sim tem um objetivo de cura, mas o curativo, o paliativo e o estético na medicina são três coisas bem distintas. E a gente tem hoje uma procura muito grande do ser humano pelo estético e uma procura mínima pelo paliativo, então quase zero, e uma procura intermediária ali para o curativo. Por conta de muitas pessoas hoje pagarem planos de saúde, convênios ou seguros de saúde, a gente sabe que o paciente ele raramente vai procurar um profissional para uma consulta particular. Então ele acaba usando de profissionais do plano de saúde, do convênio, que não tenho nenhum preconceito em relação a isso, muito pelo contrário. Não existe o médico do convênio, o médico particular, para mim existe o médico, mas existe sim uma remuneração diferenciada para o médico que cobra um valor de consulta particular e o médico que recebe pelo convênio. Então, muitos profissionais, de uma forma, ao meu ver, pouco ética, acabam tendo uma diferenciação nessa abordagem do paciente que vem como particular para o paciente de convênio. E particularmente eu, como médico, optei por não ter essa vertente de atendimento de convênio por conta de entender que os valores praticados pelo convênio com o médico são valores de consulta, principalmente na minha área de clínica médica, muito baixos e que dificultam muito eu ter uma intervenção completa de 1 hora, 1 hora e meia, que é a média aí de uma consulta que eu pratico. Mas o grande questionamento e o incômodo que me traz em relação às pessoas hoje, principalmente no Brasil, né, é que a valorização da estética hoje, dos procedimentos estéticos, chegou a um nível de que a pessoa concorda em fazer um procedimento de, por exemplo, sem nenhuma crítica e sem nenhum preconceito, mas de design de sobrancelha, que chega a custar mais de 10 mil reais aí,
mas não concorda em pagar 500, 600 reais numa consulta médica que vai durar 1h30 para um profissional extremamente especializado, muitas vezes com uma, duas residências, uma pós-graduação, doutorado, mestrado, PhD às vezes. Então, é bem controverso quando a gente vai olhar para a valorização que as pessoas dão hoje para a saúde. Eu incluo aí dentro da saúde a estética, porque a estética tem o intuito de levantar a autoestima, de melhorar a percepção dessa pessoa no mundo e também, muitas vezes, até de alavancar a carreira profissional dessa pessoa. Mas, quando a gente está falando de saúde curativa ou preventiva até, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso e valorizar mais esse profissional que está ali atendendo, que passou por anos de especializações, tem uma experiência, uma bagagem e dedica um tempo ali do seu dia, do seu trabalho para um paciente que lhe traz praticamente uma interação que vai perdurar por horas, dias, semanas, meses, anos com esse paciente. Então, o vínculo que o médico cria numa consulta, quando esse vínculo é positivo, quando essa relação médico-paciente é bem estabelecida, é um vínculo praticamente eterno. O paciente vai confiar todo o momento da vida dele que relaciona-se a essa doença ou a procura que ele teve para o médico, ele vai ter esse vínculo, ele vai confiar nesse profissional por muito tempo. E o médico, por conseguinte, vai ter uma responsabilidade civil em relação àquele paciente e técnica que é extremamente complexa. Então, não se restringe ali a uma interação, mas sim a várias interações futuras que vão acontecer e, inclusive, riscos dessas interações, né? Então, o médico precisa olhar na precificação da sua consulta para todos esses riscos que vão possivelmente acontecer. A judicialização da medicina é algo que vem crescendo muito. A não concordância do paciente com algum resultado do seu tratamento, seja ele curativo, estético, preventivo ou paliativo, é cada vez mais crescente. As pessoas têm acesso muito fácil a conteúdo de saúde, mesmo que conteúdos não tão adequados, e questionam as condutas médicas e os resultados. Então, sim, as pessoas têm cada vez mais judicializado e acionado médicos, né, com processos cíveis ou até mesmo processos de erro médico em situações de que se comprove esse erro. Então, o médico está sujeito a diversos riscos na sua carreira que tem que ser levados em conta quando ele precifica uma consulta. E isso tudo, infelizmente, o paciente não enxerga, não vê valor nisso, e o médico, a maior parte dos médicos também não enxerga. E aí vai uma crítica própria, à nossa própria comunidade médica, né? Nós, infelizmente, fazemos uma concorrência para nós mesmos para baixo. Então, nós desvalorizamos muitas vezes a nossa consulta, a nossa capacidade e o cunho profissional do nosso trabalho como empresas médicas, e muitas vezes cobramos valores e até mesmo aceitamos valores repassados por um convênio, por uma operadora, que nos prejudicam como comunidade profissional. Então, eu não enxergo essa visão. Na verdade, eu enxergo, mas eu não vejo que isso seja algo ruim, a visão de que o médico precisa ter uma boa precificação da sua consulta particular. Eu acho que isso faz parte do empreendedorismo médico. Se nós, como profissionais, como empresas que somos, né? Nós médicos temos empresas.
Nós recebemos por empresas médicas, nós temos um CNPJ aberto, nós temos uma relação com o conselho de classe, nós emitimos nota fiscal, nós temos um imposto de renda de pessoa jurídica, nós temos todos os trâmites que uma empresa tem. Inclusive, temos que ter um trâmite de olhar para o nosso marketing, olhar para a nossa precificação de consulta, olhar para os nossos custos e não simplesmente aceitar valores de consulta impostos e uma concorrência que talvez nos prejudique e continue mantendo o olhar do paciente de que talvez aquele médico que cobra mais de R$1.000 numa consulta, por exemplo, é um charlatão ou um médico que tem um preço abusivo. Por que abusivo? Quem deve definir um valor de consulta, né? Quem sabe o quanto aquele médico tem de custos para manter a clínica dele, para manter a empresa dele? Quem deve definir isso é a própria empresa e a própria lei da concorrência, né? A lei da oferta e da procura. Infelizmente, isso não é visualizado, não é entendido por muitas pessoas, inclusive por muitos médicos. Por um lado, porque nós médicos não temos uma formação que olha para a nossa preparação como gestores, como empresários, e justamente isso atrapalha muito todo o mercado e faz com que o mercado hoje se autorregularize para baixo. O aumento da quantidade de faculdades de medicina, o aumento de profissionais, sem dúvida, dentro de uma lei de oferta e procura, tende a trazer esses preços para baixo. Isso é natural do mercado. Quando você tem mais profissionais, você tem mais oferta e a procura se dissolve. Então você vai ter diminuição dos seus preços, né? Não entendam isso como uma simples lógica mercantilista, mas sim como uma situação natural do mercado de saúde e que é diferente de outros tipos de mercados. Não é tão sensato para o médico cobrar muito caro, porque existe sim uma ética de que nós não podemos nos aproveitar da situação de doença do paciente e aumentar preços de um dia para o outro. Isso é algo antiético, realmente, né? Uma prática abusiva, provavelmente. Agora, existe sim uma justificativa para o médico olhar para seus custos, olhar para a sua estrutura de custos, para a sua empresa, e entender o quanto ele deve cobrar. E se realmente vale a pena continuar alguns atendimentos que talvez façam ele estar gastando dinheiro ao invés de ir recebendo. Então, quando o médico tem atendimentos de consultas aí, de convênios que pagam para ele líquido, às vezes 30, 40 reais numa consulta, muitas vezes ele está pagando para manter aquela consulta. Porque 30, 40 reais não vai pagar provavelmente os 15, 20 minutos que provavelmente vai ser o tempo dessa consulta realizada por um convênio, né? Muitos médicos fazem isso, aumentam muito o volume de atendimentos para conseguir ter um volume e ganhar na quantidade, né, vezes esse valor mais baixo de consulta. Então, essa inconsistência entre a valorização da saúde pelo paciente e pelo próprio profissional da saúde, pelo médico principalmente, tem trazido uma instabilidade para todo o mercado, para todos os lados, que hoje talvez seja um dos problemas da saúde suplementar. Infelizmente, a educação médica e a educação dos profissionais de saúde em geral
no quesito de gestão, no quesito de profissionalização da gestão, empreendedorismo, é muito baixo. Então, a gente tem profissionais tecnicamente muito bons, mas que não sabem fazer uma boa gestão, que não sabem olhar para a sua pessoa médica como uma empresa e que se submetem a trabalhos inadequados e até mesmo com uma desvalorização do seu trabalho. Isso se traduz para o paciente da mesma forma. Então, se nós profissionais que atuamos naquela área aceitamos e nos desvalorizamos, por que o paciente vai valorizar isso? Então, essa é uma cultura que está estabelecida dentro da nossa saúde e que precisa de uma mudança, precisa de uma reeducação. Então, as pessoas precisam olhar para a saúde, o investimento em saúde, como realmente um investimento. Mesmo pagando um convênio, elas têm que entender que, em algumas situações, aquele atendimento médico feito por um médico do convênio não está adequado e elas ou precisam fazer realmente reclamações junto ao convênio, junto à ANS, ou até mesmo buscar um outro profissional qualificado e não aceitar simplesmente aquilo. E, eventualmente, se for necessário manter um convênio de menor custo para cobertura de custos hospitalares e ter essas consultas particulares em paralelo, infelizmente, é uma estratégia que muitos fazem, mas talvez seja um investimento necessário, ao invés de simplesmente acreditar que passar em uma consulta de 10, 15 minutos com um profissional que está atendendo ali 10 pacientes por hora, sem nem conversar com aquele paciente, sem nem examinar, não vai chegar a nenhum resultado. Esse tipo de abordagem não é a abordagem que vai resolver o problema do paciente e provavelmente ele vai ter altos riscos de um diagnóstico inadequado, de uma conduta inadequada, de um segmento inadequado e de mais custos para todos, para ele, para deslocamento, ida até esse médico, perda de tempo, repetidas passagens por médicos, pagamento de medicamentos que talvez não sejam os mais adequados ou exames que não sejam os melhores. Então todo o sistema se onera por conta de qualidade inadequada de serviços. Então, essa é a primeira reflexão que eu quis trazer aqui hoje para vocês. Espero que a gente converse muito ainda sobre saúde e também sobre a parte técnica, mas hoje a minha reflexão foi mais um desabafo aí sobre algo que tem preocupado muito nós, gestores, nós médicos, nós profissionais da área da saúde e que tem uma repercussão direta em vocês, pacientes, mas também em todos os profissionais da saúde, em todos os gestores. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aí meu canal, comentem aqui embaixo e vamos conversar aí toda semana um pouquinho sobre temas da saúde em geral.